O eclipse de agora, né? Esse eclipse em aquário. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que é um eclipse solar. Então, a gente tem um Sol e a Lua juntos no grau 28 de aquário. Como eu estava dizendo para a Cláudia, né? Para quem não entendeu a pergunta dela, um eclipse ele pode fazer uma oposição, e aí a oposição seria perto do 28 de Leão, ou uma quadratura perto do 28 de Touro, onde de fato a gente tem um Urano, ou perto do 28 de Escorpião. Então você vai olhar no seu mapa, para quem entende um pouco mais de astrologia, vale olhar o que está entre o grau 25 e 29 de Touro, de Leão, de Escorpião ou de Aquário, porque são lugares onde esse eclipse vai bater de frente. Pode ser uma conjunção, se estiver perto do grau 28 de Aquário, pode ser uma oposição, se estiver no 28 de Leão, perto do 28 de Leão, ou pode ser uma quadratura entre o 25, 29 de Touro ou de Escorpião. Esses aspectos, a conjunção, a oposição e a quadratura, são aspectos de confronto. Então, se você tem um planeta, principalmente Sol, Lua, Marte, Mercúrio ou Vênus, e se tiver um ângulo, tipo casa 1, que é o ascendente, ou meio do céu, que é o 10, ali, com certeza você tem o início de alguma coisa. Helena, mas toda vez que eu tenho um eclipse, estava caindo em cima do meu Sol e não aconteceu nada. Será que não? Será que você observou realmente? Porque às vezes o começo não é espalhafatoso, às vezes é um começo que vai gerando uma série de pequenos acontecimentos que depois, quando você olha em perspectiva, você fala, ali que começou. Então, isso também é importante de você considerar. Agora, este eclipse do dia 17, ele tem uma tensão natural no céu, porque Urano está no grau 27 de Touro. É uma quadratura muito próxima da exata, tem 1 grau só de diferença. Então, é uma quadratura a se considerar. E aí, a gente precisa entender o que é esse Urano em Touro antes de entrar no eclipse em Aquário. Urano está em Touro há bastante tempo, né? Já tem anos e anos que ele está ali. E Urano é uma energia muito contrária à energia natural de Touro, porque Touro é um signo estável, fixo, que precisa manter a estrutura das coisas. E, no entanto, Urano é pé na porta. Eu chuto para longe, eu abro frente para alguma coisa. Então, desde que Urano entrou em Touro, ele começou a trazer conflitos e colapsos dentro do sistema bancário. Dentro desse período, olha o sistema bancário. Há poucos anos atrás, ninguém falava em Nubank e afins. A gente só falava em bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal, não sei mais o quê. Hoje, muita gente, se não talvez metade da população, tem contas em bancos virtuais. Por quê? Porque não tem taxa, porque tem uma outra forma de estrutura, muito mais, entre aspas, democrática, muito mais liberal. Outros assuntos que estão cada vez mais polêmicos, conflitos territoriais, desde que Urano entrou em Touro, conflitos territoriais, a gente tem visto, inclusive guerras, cada vez mais recorrentes, a gente veio várias crescendo nesse sentido, a gente tem visto várias pautas de alimentação, como movimentos contra a política de agrotóxico, tudo isso é Urano em Touro, porque ele ele quer renovar estruturas, renovar situações que são sólidas. Então, por exemplo,
situações financeiras que são sólidas. A gente está vendo um escândalo ali nos Estados Unidos que grande parte dos detentores das maiores fortunas, principalmente ali da região, podem estar envolvidos. Muitos famosos, muitos milionários envolvidos. E Urano vem mostrando, vem chutando isso, né? Ele diz assim, cara, reveja seus conceitos, reveja seus valores, reveja sua política financeira, reveja sua política bancária, reveja sua política com a terra. Urano pede isso. Só que Touro é estabilidade, é insistência, ele não quer rever. Então, existem conflitos nesse sentido e vão se acumulando cada vez mais. Além disso, toda vez que um planeta lento, Saturno, Netuno, Urano, Plutão, eu colocaria Júpiter aqui também. Toda vez que um desses planetas percorre os 3, 4 últimos graus de um signo, ele faz a última chamada para o aprendizado coletivo, até individual. Então, a gente tem que pensar que nós estamos num contexto hoje de última chamada do aprendizado, do sistema financeiro, da distribuição de renda, dessas políticas, né, que envolvem o financeiro, políticas da terra, mas também a gente está prestes a entrar com Urano em Gêmeos. Do outro lado, a gente já tem um Plutão que está em Aquário há algum tempo. E por que isso é relevante? Porque Urano rege Aquário, tá? Um Plutão que já está trazendo à tona todas as discrepâncias de desigualdades sociais que a gente tem. Então, a gente já tem um movimento de população saturado por questões econômicas. É só a gente olhar o panorama mundial e a gente pode perceber que a crise mundial é financeira. A maior treta da humanidade hoje é dinheiro, né? Bom, talvez sempre foi, mas agora a gente tem uma população se insurgindo para isso. Por que tem uma população questionando e brigando por causa disso? Porque a gente tem um Plutão em Aquário e a gente tem agora um eclipse em Aquário. Opa, o negocinho saiu do lugar. Um eclipse em Aquário. Então a gente tem uma tendência a começar, a partir de agora, movimentos sociais extremistas. Por exemplo, sob configurações muito parecidas, não iguais, de céu, a gente teve Revolução Francesa e o conflito americano. Então, a gente pode pensar que provavelmente essas coisas que a gente está vendo por aí, mundo afora, não vão ser fogo de palha. No Brasil, a gente tem eleição esse ano. Vocês podem ter certeza que vai pegar fogo. Até porque o Urano já estará em Gêmeos, então a gente tem no planeta uma difusão muito grande de inteligência artificial, porque vai ficar mais forte agora com o Urano entrando em Gêmeos. E aí, fake news, notícias de manipulação de massa, então a gente vai perceber conflitos de todos os lados. A gente não está falando da direita ou da esquerda aqui, a gente não está polarizando, a gente está falando de populações cada vez mais inquietas, cada vez mais raivosas, cada vez mais irritadas. Helena, mas aí a gente está falando de conflito? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. As manifestações podem ser pacíficas, mas, com certeza, é um ano de caldeirão, porque a gente tem um ano de energia 1, que é uma energia de ação, a gente tem um ano regido por Marte, que é bélico, a gente tem também um movimento que vai ficar bem desenhadinho no mapa do eclipse, ele não está perfeito, tá? Mas ele já está bem desenhado aqui, ó, que é a conjunção Saturno-Netuno. Quem assistiu a aula da semana passada, ou retrasada, eu falei bastante dessa conjunção, porque essa conjunção é o acontecimento mais importante do ano. E ele já está bem desenhado no mapa do eclipse. Por que está desenhado no mapa do eclipse? Porque depois de 3 dias do eclipse, a gente tem a conjunção perfeita. Então, quando a gente tem um mapa de um acontecimento, como esse mapa que eu estou mostrando para vocês, ele está dizendo assim para mim:
Esse conflito de Urano com esse Sol e a Lua aconteceu uns 2 dias antes. Então, a gente pode pensar que no final de semana, agora, a gente provavelmente vai ter algumas coisas eclodindo ainda mais. Mas a gente também está vendo que 3, 4 dias depois, outros fatores vão acontecer. Os aspectos, eles contam tempo para nós. E a gente pode entender isso. Então, se a gente pensar que o céu, 3, 4 dias antes de um eclipse, 3, 4 dias depois, ele está intenso, se a gente pensar que tem um eclipse com tudo isso desenhado, a gente sabe que tem um caldeirão ali efervescente, tá? Pô, Helena, então você está me assustando. Não, eu estou trazendo uma informação para que você, por exemplo, reorganize a sua rotina nos próximos dias para você ter mais tempo de descanso, para você ficar um pouco mais longe dessas notícias que deixam a gente polarizados e com muita raiva, para a gente encontrar ferramentas para lidar melhor com as ansiedades que vão surgir, porque sim, a maioria das pessoas está ansiosa, para a gente liberar melhor a tensão, e também para a gente entender que se houver um acontecimento, ele tende a se desenrolar de uma forma positiva quando a gente aproveita a oportunidade e realmente muda o que precisa ser mudado. Então, a gente não fica naquele lugar de vitimismo, do tipo, ai, porque o eclipse. Não, a gente vai entender que precisa de uma mudança de posicionamento, uma mudança de opinião, uma mudança de escolhas, e a gente vai ajustar a nossa energia a partir daí, tá bom? Agora, invariavelmente, se você tiver Sol, Lua, Marte, Mercúrio ou Vênus, que são os planetas mais delicados, ou o ascendente ou o meio do céu entre o grau 25 e o 29 de Touro, de Escorpião, de Leão ou de Aquário, certamente você vai sentir esse eclipse. Ai, Helena, mas o eclipse está ativando meu Netuno, não é nenhum desses planetas. Você vai sentir, só que muito menos, talvez, talvez, tá? Muito menos, talvez, do que se for um Sol, uma Lua e etc. Por que eu falei talvez? Porque às vezes você tem um ascendente em peixes, esse Netuno é super importante no teu mapa. Ou às vezes você tem um Netuno regente do meio do céu, e aí esse Netuno vai ativar também mudanças profissionais. Então, a gente vai falar do básico para todo mundo, mas lembrando que pode ter algumas mudanças de caso por caso, tá? O que a gente precisa pensar? É um eclipse que vai tender a trazer uma ansiedade para a gente, acho que muita gente já está sentindo isso, porque, a gente está falando de um eclipse em aquário é acelerado, e se ele é acelerado, ele é ansioso. 2, ele ativa Urano. Urano é o outro planeta acelerado, é o outro planeta das mudanças abruptas. Então, a gente vai ficar mais cansado, com certeza, dormir pior, se sentir ansioso, inquieto. Então, se você já sabe que vai ativar uma ansiedade, o que tu vai fazer? Vai fazer atividade física, vai tentar melhorar o seu sono, vai fazer coisas que regulam a sua energia para que você não fique acelerada e ansiosa, tá? Isso é uma medida bem importante para quem principalmente detectar que tem algum planeta importante dentro da zona do eclipse. Aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês podem deixar também para fazer depois que eu fechar a gravação, mas se quiser fazer pergunta. Então, vamos seguir, né? Aí, o que a gente pode pensar e esperar desse eclipse, né? Mudanças, começos abruptos, como eu disse, por causa da quadratura, tensionamentos coletivos, principalmente nos lugares onde esse eclipse vai ficar visível. Isso tudo é possível. Começos, né? Algumas reviravoltas, algumas notícias impactantes. Então, tudo isso a gente pode esperar do eclipse. E aí, algumas dicas básicas, né? O que a gente faz durante um eclipse? A gente medita, a gente relaxa, a gente dá passeios
em lugares mais arborizados, mais próximos da natureza, para a gente diminuir a ansiedade e a tensão. Podemos abrir espaço para coisas novas, já que a gente vai ter mudanças. Então, por exemplo, o eclipse meu cai na entrada da casa 6. A casa 6 é uma casa de rotina, de planejamento, de vida prática. O que eu posso abrir mão para abrir espaço para as coisas novas que vão acontecer? Então, é uma pergunta interessante de você fazer para você. Refletir sobre o seu posicionamento no coletivo, nas suas amizades, nos grupos, repensar o quanto você está sendo contribuição, porque tudo isso é informação de aquário, né? Também é legal aproveitar, já que tem uma tensão com Urano em Touro, a tua alimentação, o teu envolvimento com essa parte. Também é legal, já que a gente tem essa tensão Urano, eclipse, olhar para o financeiro e dar uma ajustada nesse financeiro. Descansar o máximo que vocês puderem. Aqui eu falo 24 horas, mas eu, Helena, diria para você, descanse no carnaval. Pegue o carnaval e faça um belo de um retiro espiritual para você mesma. Lembrando, né? Desacelera o máximo que puder. Helena, não posso, estou trabalhando. Tudo bem, trabalha. Mas separa um tempo para descansar mais, para dormir mais. Se permita acordar um pouquinho mais tarde. Tenta remanejar o melhor possível a sua rotina, principalmente antes do eclipse. Por que principalmente antes? Porque a gente está na lua minguante, né? O dia do eclipse é lua nova. Aí a energia já volta um pouco mais para o corpo. Então, principalmente antes, tá? O que você deve evitar? Tomar decisões importantes, fazer coisas importantes, do tipo casar em eclipse. Tem gente que é doido e faz isso, mas eu não recomendo. Situações que te colocam muito em estresse profundo, em tomadas, em situações limitantes. Boa noite, Yuri. Seja sempre bem-vindo. Situações limitantes. Eu sempre falo para não forçar as coisas, né? Então, eu tô vendo que aquela coisa ali tá no fim. Não força, sabe? Tipo, você não força nem para acabar e nem força para manter. Você deixa o curso das coisas acontecerem. É tipo o dentinho mole, sabe? Às vezes a gente tenta arrancar antes e ele machuca. E às vezes a gente não evita, né, que ele caia, e aí ele precisa depois ser removido num dentista. Então, tudo tem o tempo certo, a gente precisa olhar isso. E o mais importante que eu sempre falo, gente, não faça ritual, não faça cartinha de intenção, de não sei o que lá, nada que seja mágico, porque o racional está eclipsado, a consciência está eclipsada, a luz está eclipsada. Então, você está abrindo espaço para uma coisa que você não sabe o que é. Mas a fulana que é famosa falou para fazer. Então, faz. Depois, se der ruim, não vem reclamar comigo. É uma recomendação que eu sempre vou fazer, tá? Sempre, sempre, sempre. Outra coisa. Agora é lua nova. Na verdade, a data está errada. A lua nova de Touro acontece dia 16/5 e não do 4. Não, do 1. Não, perdão, do 5. 16/5. Tá errado aqui no card, precisa mudar. É a lua nova em Touro. Quando acontecer a lua nova em Touro, a gente tem o que eu chamo de efeito rebote do eclipse. O que é um efeito rebote? A lua nova de Touro vai fazer uma quadratura com o ponto da lua nova do eclipse. O que significa isso? Toda lua nova é um gatilho para alguma coisa. Então, essa lua nova vai tensionar o ponto do eclipse e vai dar um gatilho. Pode acontecer de você ter um flashback ou um problema de novo, parecido com o que teve ali no eclipse. Às vezes, eu conheço casos interessantíssimos de situações que aconteceram que pareciam do nada, e quando a gente avalia o mapa, a gente percebe que ela está gatilhando o eclipse anterior. Então, a gente sempre precisa prestar atenção com a lua nova ou com a lua cheia que quadra o ponto do eclipse, porque pode realmente ativar um aspecto que está ali latente, tá? Então, no 16 de maio,
é um período mais sensível. Helena, mas aí eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer todo o resguardo? Não, mas você vai prestar atenção. Se você teve um eclipse do dia 17 tenso, 16 de maio pode dar uma repetida na tensão. Ou pode, por exemplo, terminar o que foi plantado ali, sabe? Então, eu vou dar um exemplo de um cliente meu. Ele teve uma embolia. Nenhum mapa, nada que a gente olhava via o processo da embolia. Mas no mapa do eclipse isso startava. Ele não teve a embolia no eclipse, ele teve a embolia 3 meses depois, quando teve o efeito rebote. Então a gente precisa prestar um pouquinho de atenção e ficar um pouquinho atento, sem paranoia nenhuma, mas lembrando que pode ser que traga um rescaldo ali. Então é um período que, já que você sabe que pode ter um rebote, dá uma desacelerada, dá uma respeitada no teu ritmo, dá uma organizada na sua vida. Evita algum tipo de tensão. Ou segundo eclipse do dia 3 de março. Aqui, o céu, ele já vai estar um pouco menos intenso do que no eclipse de aquário. Por quê? A primeira coisa é que quando a gente começa com eclipses no eixo diferente do normal, do que a gente está vivendo, a gente sente muito. Porque é como se a gente estivesse vivendo um padrão virgem peixes e de repente, pá, um aquário. E aquário é um signo de ar masculino. É mais pé na porta do que virgem peixes. Virgem peixes é mais fofinho, é mais tranquilo. Além disso, um eclipse que acontece num signo mutável, como peixes e virgem, ele traz uma adaptação. Agora a gente tem eclipses em signos fixos, existe uma tensão. Por quê? Porque um signo mutável, como peixes, virgem, sagitário e gêmeos, são signos que se adaptam melhor às mudanças. Então, quando o eclipse acontece ali, eu não fico tão rígida, eu tenho um certo molejo de movimento. Quando eu tenho um eclipse em signo cardinal, que é Áries, Libra, Câncer ou Capricórnio, eu tenho movimentos muito mais intensos, porque eles são signos de ação naturais. Quando eu tenho eclipse em signos fixos, touro, escorpião, leão ou aquário, eu tenho uma resistência à mudança. Então, o pedido, o chamado de mudança vai chegar e eu vou falar, eu não saio daqui. Conflito. Entende? Aí é muito mais dolorido. Então, esse eclipse, ele traz esse embate. Além disso, o de aquário, né, do dia 17, tem o confronto com Urano. Já esse da lua cheia, o Sol está em peixes e a lua está em virgem. A gente já conhece esse trelelê, porque a gente está vivendo isso já tem um ano, um pouco mais de um ano. A gente já sabe que a gente tem que olhar para essa coisa, e a gente já sabe que tem toda uma questão ali, então a gente já flui um pouco mais fácil. Além disso, este eclipse em si, ele tem menos tensão que o eclipse do dia 17. Então a gente pode esperar uma coisa mais leve um pouco. Lembrando que é lua cheia, a gente vai ficar emocional mais intenso, mas ainda assim, eu acho que em termos coletivos, a crise já vai ter deflagrado antes, tá? Aí, o que a gente pode fazer, que é legal, né? É um eclipse em virgem, gente. É botar a vida em ordem, é arrumar o que precisa arrumar. Lembrando que 17 dias depois do eclipse, ou seja, perto da lua nova, quer dizer, perto da lua nova não, né? Logo, grudado na lua nova, a gente tem um ano novo astrológico. E aí a energia do planeta vai mudar pra caramba. O que eu quero dizer com isso? Que a energia de Marte vai ficar muito mais acentuada. A gente ainda está fechando ciclos de 2025. E quando a gente chegar no dia 20 de março, a gente começa toda uma história nova. Então, eu acho muito legal que esse eclipse lunar a gente use para dar uma faxinada mesmo na vida, né? Porque ele é um eclipse em virgem. Então, ele é mais organizado, ele é mais sistemático, ele é mais voltado para liberar espaço.
do que não serve. E é um eclipse lunar, então é um eclipse de fechar coisas. Então, é um período que é muito legal para você fazer esse faxinão na tua vida e olhar áreas que não estão bem, que estão precisando dar uma melhorada. Desapegar de padrões, principalmente aquelas coisas mais rígidas, que tem que ser muito perfeitinho, muito organizadinho. A gente tem que também trabalhar o desapego. A gente tem que olhar para a nossa rotina e para a nossa saúde física, mental e espiritual, porque é a temática do eclipse. A meditação é muito legal, né? E coisas que restauram a nossa energia, que deixam a gente mais fluidos, porque é uma lua cheia, a gente está lá, né, abundante, mas se a gente não organiza essa abundância, essa energia acaba virando catarse emocional, por exemplo. Então a gente precisa dar uma drenada nela de uma forma que ela flua melhor. O que a gente deve evitar? De novo, decisões impulsivas. Toda vez que tem um eclipse, a gente não deve assinar documento, decidir mudança, fechar contrato, casar, descasar. Não é hora. Não é hora. Começar projetos novos também não é muito legal, porque a gente está falando de uma lua cheia, que é um período mais para encerramento. Evitar conflitos e disputas. E também vale dizer que não está aqui, não forçar a barra das coisas que não estão prontas para acabar. Porque às vezes a gente está vendo que aquilo está indo para o fim, mas a gente tem que respeitar o espaço, tá? A gente respeitar o tempo. O eclipse de peixes eu não falei, eu falhei? Eu não falei, ele acontece no grau 12 de Virgem. Ninguém me chamou atenção, né? Eu não expliquei isso no mapa de vocês. Ele acontece no grau 12 de Virgem. Então, a gente precisa olhar para o nosso mapa entre o grau 10 e o grau 15, 16, mais ou menos, de Virgem, de Peixes, de Gêmeos e de Sagitário, porque são onde esse eclipse vai estar mais fluente. E vale a mesma lógica do eclipse solar, principalmente se for Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Vênus ou ascendente meio do céu. Mas ainda assim, se ele pega um Saturno, se ele pega um Júpiter, né, por uma quadratura, oposição, de novo, aqui a gente tem um Sol no grau 12 de Peixes. Se você tem no seu mapa algum planeta aqui pertinho, ou algum planeta aqui pertinho, pode ser uma conjunção ou uma oposição ao eclipse. Mas também, se você tem um planeta aqui ou aqui, a gente tem uma quadratura ao eclipse. Então, são aspectos que vão incomodar bastante a gente. E provavelmente indicando fechamentos de ciclos, tá? Eu não falei isso, ficou faltando. Aqui, no dia 30 de maio, a gente tem o efeito rebote, que é a lua cheia de Sagitário, né? Que é a mesma coisa que o 16 de maio, que é a lua nova em Touro. A gente pode ter um rescaldo de coisas que ativaram no nosso mapa e que ficaram meio escondidas. A gente não prestou muita atenção, tá? A gente tem um efeito, pode ter um efeito rebote ali. Pode ter um... Eu acabei de ter uma iluminação aqui, de uma coisa que eu vou viver nesse eclipse. Depois eu conto para vocês na hora que acabar a aula. Deu até um frio na barriga, assim, tipo... mas é muito importante a gente prestar atenção para esses efeitos rebotes. Então, para a galera, já antecipando da aula de amanhã, são datas que é legal marcar no calendário de vocês, para ficar mais atento, porque a gente pode ter algum efeitinho desconfortável, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui para ser dada. Não? Acabou? Acabou. Eu vou fechar a gravação, porque eu acho que vocês não vão querer perguntar com a gravação acontecendo, e aí a gente começa as perguntas. Vou parar de apresentar, vou corrigir